Eu confesso que foi assim, um dos sermões mais difíceis, não no sentido do sermão propriamente dito, mas de tratar de forma tão direta e por um bom tempo em cima desse assunto. Então, assim, me incomodou um pouco a princípio, mas eu entendi que era da parte de Deus mesmo. Então vamos lá, abre a tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12. É um texto que você com certeza já leu, você conhece. Aliás, tem irmãos aqui que conhecem a Bíblia mais do que eu, com certeza já leu centenas de vezes. Então, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12. Vou repetir, né, porque às vezes você olhou do lado, alguma coisa extraiu. Apocalipse capítulo 12, se bem que já está projetado, né? Capítulo 12, versículos 7 a 12. Todos acharam? Então vamos lá. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Tem um conflito aqui. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. Tem uma versão que fala precipitado para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de vossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos orar. Senhor, nos ajude. A tua palavra é bendita, gloriosa, excelsa, maravilhosa, e rogamos para que o Senhor fale conosco, nos ajude. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, escudo nosso. O Senhor sabe das nossas limitações, Senhor, das nossas fraquezas, Senhor. A nossa humanidade ainda é latente, Senhor. Por isso nós rogamos para que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Fale conosco, Senhor, nos esclareça, nos faça lembrar daquilo que é importante, Senhor. Nos ajude, nos encaminhe e nos proteja, Senhor, nos dias maus. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, irmãos. Eu tomei bastante cuidado, como eu falei, né? Na hora de interpretar texto, de ler texto, né? Você já viram falar em interpretação anômala? Anômala é você interpretar errado, interpretar de qualquer jeito, torcer texto, forçar texto. Sabe, diz que a Bíblia, dependendo do jeito que você lê, é igual uma sanfona. Eu não sou músico, mas diz que a sanfona, ela se abre tanto, que você faz qualquer nota com ela. Então, dependendo do jeito que você mexe com o texto, você faz o que você quer com o texto. E aí você prova o que você quer com um texto, fora do contexto, e acaba virando pretexto. Então, eu tomei cuidado para que isso não ocorra, porque é um assunto extremamente sério, e nós temos que ter uma leitura correta e nunca precipitada sobre algum texto bíblico. E por que nós precisamos falar desse texto? Aí vem uma pergunta, você deve estar pensando, por que nós temos que tratar sobre isso? Porque Jesus tratou, Jesus falou sobre isso, Jesus nos alertou sobre isso, Jesus nos ensinou sobre isso. E se Ele fez isto, nós também temos que fazer. Nós precisamos fazer também. Eu quero repetir, em 14 anos, eu nunca dei tanta ênfase nesse assunto como eu vou dar hoje, porque eu entendo que é extremamente necessário. E com isso, eu conto com a graça de Deus para isso, né? Porque você precisa da graça de Deus e do sangue do Cordeiro sobre nós para tratar sobre esse assunto que é bastante delicado. Esse texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 12, ele faz parte de uma vasta materialidade bíblica. Nós temos materialidade bíblica, provas bíblicas
textos bíblicos fragmentados, textos inteiros que tratam sobre isso, mas eu queria aqui fazer como eu falei, fazer uma imersão para a gente compreender de quem nós estamos tratando hoje, do que nós vamos tratar hoje. Esse texto, ele é muito claro, ele revela sobre o príncipe deste mundo. Jesus o denominou desta forma. Jesus disse: e aproxima-se o príncipe deste mundo, ou seja, o príncipe das trevas, e ele nada tem em mim, ele não tem nenhum vínculo comigo, eu não tenho nenhum vínculo com ele, ele é totalmente antagônico a mim. Se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então esse texto, nós queremos tratar hoje sobre esse personagem, irmãos, que nos incomoda tanto. Nos incomoda tanto, esse chamado príncipe das trevas, do ladrão, o lobo, o anjo que se disfarça como anjo de luz, esse ser estranho, né? O abominável, o opositor, o acusador, que a Bíblia dá todos esses nomes para eles e tantos outros adjetivos, né? Eu devo admitir, presta bem atenção nisso, eu devo admitir que existem ministérios, eu estou falando de igrejas mesmo. Eu devo admitir que existem ministérios que dão uma ênfase exagerada nesta pessoa. Mega exagero. Tudo é o diabo, tudo é demonização, tudo é maldição, tudo é diabolização. Então tem ministérios, tem pregadores, enfim, líderes, que dão uma ênfase mega exagerada neste ser. É verdade, não tem como dizer que não, porque basta você ligar a televisão e conversar com algumas pessoas, e que você vai ver que a teologia do cidadão é tão focada nesse personagem, que se tirar esse personagem da teologia dele, se tirar esse personagem da boca dele, os ministérios dele despenca, não sobra mais nada, porque parece que só tem este personagem na fala, na teologia, em tudo que ele faz, é uma demonização praticamente completa. E Jesus, o Senhor, vira um atorzinho de segunda categoria lá, que faz alguma coisa lá, quando sobra tempo, porque não tem espaço. E nós sabemos que existe. Mas também tem o oposto disso. Tem o oposto disso, que é não crer. Tem gente que não crê. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. É tão bonito, é filosófico isso, não é? O diabo não existe, isso é coisa, invenção dos crentes. Isso não existe. O que existe, igual assim, alguém fala assim, né? Não existe frio, existe ausência de calor. Não é bacana falar isso? Então, mas não tem nada de bacana nisso, irmãos. Porque Jesus não tratou desse personagem com essa filosofia, com esse argumento filosófico. Ele disse: é um ser caído. É uma entidade maligna. E Jesus o denomina de príncipe deste mundo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então o oposto disso é não crer, né? Tem uma seita, inclusive ela é muito forte no Brasil, que eles dizem que o diabo é um pensamento negativo. Se você tiver um pensamento negativo, uma atitude mental negativa, isso é o diabo. Ou seja, pegaram um ser caído e transformaram num pensamento. Então, assim, existem os exageros do excesso de falar e também da não crença, de maquiar este ser que é uma questão real na Bíblia. Diabo, ou diabolos, significa separação. Separação, é aquele que separa. A função dele é separar você do quê? De tudo que te une. De tudo que você tem ajuntamento, seja de Deus, seja de pessoas, seja de qualquer coisa. A função dele é diabolizar, separar. E alguém falou em algum lugar, em algum momento, que é tudo o que ele quer, que a gente não creia mesmo. É tudo que ele não quer. É tudo que ele quer, é não ser visto. Porque aí ele passa despercebido. Tudo que ele quer é ser ignorado, porque aí ele transita livremente, sem nenhum problema. Aí você fala assim: pô, pastor, mas eu sou crente, eu sei disso. A Bíblia fala que ele existe, eu creio que ele existe. A Bíblia fala, Jesus teve lá na tentação, Jesus teve confrontos com ele lá, etc. e tal. Eu sou crente, eu sei disso, o senhor não precisa me dizer. É verdade, está tudo certo. Você sabe que é real.
Mas sabe qual é o nosso problema? Não é que a gente não crê, é que a gente se esquece. A gente vai tocando a vida diariamente, e a gente vai se esquecendo, que é bastante interessante para ele também. Para que nós crentes, esqueçamos de quem ele é, do que ele faz. A gente se distrai com a ação dele. Esse é o nosso problema. Nosso problema não é a falta de crer. Nosso problema não é de fazer exagero, ou a falta. Nosso problema é que nós crentes, nós vamos esquecendo. A gente vai se distraindo. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente abaixa a guarda. E as coisas vão acontecendo. Isso vai um pouquinho mais além, isso acontece conosco, a gente vai aderindo à teologia popular. A gente vai aderindo àquele negócio, o diabo não faz bem, nem faz mal. Eu sei que ele existe, não negligencio ele, mas se você deixar ele quieto lá, ele também não vai te encher as paciências. Deixa ele quieto lá. Ele não faz bem, nem faz mal. Olha, o inferno é aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. A gente vai filosofando assim, e a gente vai aderindo a esse movimento, essas falas, isso vai fazendo parte da nossa fé, e vai condicionando o nosso comportamento. Jesus não disse isso sobre ele. E o que é que Jesus disse sobre ele? Vamos começar aqui. Jesus disse para os discípulos: já não falarei muito convosco. Jesus falando com os discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele não tem nada a ver comigo. Jesus disse lá em João 8,44, não precisa abrir, eu vou direto aqui. Jesus falando para os religiosos: toma cuidado com religião, meu irmão. Se você não se relaciona com Jesus, você vai virar religioso. Você precisa orar, falar com o Senhor, o dono da tua vida, da tua alma. Você tem que falar com Ele. Você tem que dar satisfação da sua vida para Ele. Porque se você não faz isso, você é religioso. Um evangélico religioso. E Jesus fala o que para os religiosos? Olha o que ele fala para os religiosos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Jesus falando para os religiosos. Ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida desde o princípio, ou seja, desde o Éden. Ele não se firmou na verdade. Olha, Jesus vai relatando. Ele está falando de alguém que é real, irmãos. Não é um pensamento negativo. Não é uma atitude mental. Não é alguém que faz bem ou faz mal, tanto faz, depende da circunstância. Jesus está falando de alguém que é real. Não se firmou na verdade porque não há verdade nele, diz o texto. E ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. A constituição desse ser é a mentira. Ele é constituído pela mentira. É com isso que você lida todo dia. E talvez você está distraído. É com isso que a gente lida todo dia. A pergunta que não quer calar, né? É que a gente fica aqui, eu fico olhando para o texto, eu brigo com o texto, eu vou no texto, eu leio de novo, volto, e vou de novo, e vou. Enquanto eu não consigo compreender o texto, eu não paro, eu fico lá sofrendo igual uma criança pedindo doce para o pai, enquanto não consegue o doce. Eu sou assim, infelizmente ou felizmente eu sou assim. Nós não ignoramos, né? Nós, igreja, nós não precisamos, inclusive, nós não precisamos falar o tempo todo desse personagem. É verdade, nós não precisamos. Mas nós, cristãos, precisamos crer com a mesma dosagem que Jesus falou dele. Estão me ouvindo, gente? Nós precisamos crer na mesma dosagem que Jesus falou dele. Nem mais, nem menos. Você não pode ficar dando exageros, falando da demonização, porque o diabo, porque furou o pneu do carro, o diabo, eu não joguei o diabo, eu tossi ao diabo, porque o diabo olha e fala: escuta, eu não tenho nada a ver com isso não. Tudo é eu. Os excessos. Mas também a gente não pode negligenciar que ele atazana bastante a nossa vida. Apocalipse, na mesma dosagem, nós temos que crer na mesma forma, na mesma proporção que Jesus o revela, é dessa forma que nós temos que olhar. Apocalipse 12:9, esse texto que nós lemos: foi expulso o dragão, o grande dragão, a serpente. Jesus chama de serpente, dragão, de serpente. Olha, numa fala aqui tem quatro nomes. 12:9, e foi expulso o dragão, a serpente, que se chama diabo e Satanás. Não é pouca coisa. O sedutor de todo o mundo. Sim,
foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O texto diz: foi atirado para a terra. Jesus também continua falando, Lucas 10, 18, ele diz assim, ó, eu vi Satanás cair como um raio. É alguém real. Como assim, pastor? Bate na tua mão aí. É real. Você não é real, você existe. A diferença é que você está lidando com alguém que você não vê. É real. Não é uma emanação, um pensamento negativo, um sentimento. Oh, isso deve ser. Não, isso não, irmãos. A coisa é muito maior, muito mais complexa do que a gente imagina. Jesus estava lá quando a queda aconteceu. Eu vi Satanás cair como um raio. Ele caiu, é um ser caído. Jesus está dizendo, ele é um ser caído, desfigurado, descaracterizado. Ele é a ausência de todo o bem. A pessoa dele é a ausência. Não tem nada de Deus nele, absolutamente nada. Ele é a mentira. Ele é a encarnação do erro, do engano. Ele é isto. Ele é antagônico a Deus. Ele não gosta de Deus e não gosta de nós também. E está tudo certo. E é isso mesmo. E tem que nos odiar mesmo. Porque a gente também não gosta dele. E ponto, senão acabou. É uma entidade maligna que detém algum poder, sim. É com essa leitura que nós temos que fazer. É essa leitura que nós temos que dar, olhar e observar. É um príncipe caído, né? O apóstolo Paulo, olha o que o nosso apóstolo disse. Ele disse assim, ó, não precisa abrir, eu vou citar o texto. Ele disse que nós íamos fazer uma imersão bíblica. Efésios 4, 27, Paulo diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, sinal que ele se aloja. Ele se aloja. Ele acha brechinhas para se colocar. Apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que esse aqui é considerado o irmão de Jesus, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que a gente pode fazer? Resisti-lo, não destruí-lo. Isso não é obra nossa. Nós temos graça de Deus, nós temos poder de Deus para resisti-lo. E você precisa usar isso, prestar atenção nisso. O apóstolo Pedro, o estabanado Pedro, sede sóbrios, ele diz, sede sóbrios, cabeça boa, lúcido, sede sóbrios, vigiai, ele diz, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Isso não é um pensamento negativo, irmãos, não é uma emanação, não é alguém, não é uma força negativa. Não, isso é um ser caído, que detém algum poder. Judas, o arcanjo Miguel, que disputava o corpo de Moisés, contendia com o diabo e disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Estava lá o arcanjo Miguel e o diabo disputando o corpo de Moisés. João 2,10, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Isso não é pouca coisa. Eu disse que eu ia fazer uma imersão bíblica. Você precisa estar consciente disso. Pastor, eu sei, só que você anda esquecido disso. E eu vim te dizer isso. Você anda esquecido disso. Você está distraído com isso. E eu vim te lembrar. Então nós temos materialidade bíblica de sobra aqui, que é até difícil você continuar lendo tempo, porque tanto texto que tem. Então a Bíblia dá um lugar sim para explicar como é que é esse personagem. Então, muito bem, pastor, eu já entendi, eu já sei, ok, está tudo bem, tal. E aí, você pode explicar melhor como é que funciona, então, como é que ele age? Porque até agora você falou e tal, isso eu sei, eu posso explicar, não tem nenhum problema. Aqueles desenhos que você vê lá, daquele negócio vermelho, chifrudo, com um garfo, assim, com aquele rabinho que tem uma seta, parece uma flecha no rabinho, aquele é construção europeia, irmãos, ele não é aquilo. Por favor, não seja inocente. Aquele negócio feio, assim, parece um bulldog, não é nada disso, irmãos. Isso é uma estampa que os pintores europeus lá, para colocar medo na população da Europa, para dominar religiosamente, desenhou isso aí, pegou e o pessoal acha que é isso. Para mim ele é como um rato. Como assim? É como um rato. Porque o rato entra na nossa casa, e você viu? Você viu quando ele entrou? Quem já teve rato em casa? Fala a verdade, seja honesto. Quem já achou um ratinho em casa?
Seja honesto. Não, pastor, na minha casa não. Se eu fosse você, eu dava uma olhada. Emily, dá uma olhada lá. Dá uma olhada. A gente está rindo, mas não é brincadeira. Ele é sutil. Ele entra e você não percebe. Dali um pouco você vê fio ruído, você vê uma coisa ali, sei lá o que, destruído, não sei o que, comido ali, você vê uns negócios estranhos, o que está acontecendo aqui? E você limpa a casa, não limpa? Você fala, minha casa está limpa, está mesmo. Precisa ver isso, nós precisamos ver isso. Eu me lembro de uma história, de uma cidade, um determinado lugar, que faltava muita água. Tinha um rio longe e tal, então o que eles fizeram? Eles canalizaram o rio, construíram uma caixa d'água bem no meio da cidade, assim, para que todo mundo pudesse ver a caixa d'água, ok? Então todo mundo vigiava a caixa d'água. Então fizeram lá, encheram de água e tal, e ficou ali, todo mundo via, todo mundo olhava, todo mundo olhava, todo mundo olhava, todo mundo olhava, anos e anos. De repente a água começou a ficar com um gosto estranho. Você viu alguma coisa? Alguém subiu lá? Não, ninguém subiu, porque todo mundo olha, todo mundo vigia. Não, lá não tem nada, tudo certo. E vai o gosto da água, foi ficando estranha, e pessoas começaram a ficar doentes, e algumas morreram. E agora o que é isso? Não, você viu alguma coisa? Alguém viu? Subiu alguém lá? Não, ninguém viu. Está todo mundo olhando, ninguém viu, todo mundo observando, ninguém viu. E aí até que um iluminado falou, eu vou lá ver. Subiu, quando ele entra, aquele monte de rato morto boiando na água. Vai ver os canos, tudo entupido, cheio de rato morto. É assim que funciona. Você está olhando, não estou vendo nada. Então, não vê mesmo. Quando você vê, está cheio de rato morto. E gente ficando doente, gente morrendo espiritualmente, e etc. E vai. Mas tem que ter um iluminado nesse meio para dizer assim, olha, dá uma olhada, levanta o tapete. Olha com mais detalhes. Sempre Deus vai enviar um iluminado para dizer isso para você. Presta atenção em algumas áreas da sua vida. Deus sempre vai estar olhando, né, observando, né, para que a sua caixa d'água não tenha ratos mortos. Porque Ele age assim, de forma sutil. E coisas pequenas que você não vê. Quando você vê, o estrago está feito. Ele vai chegando, Ele vai se alojando, Ele vai se estabelecendo. As pessoas elas vão lançando inexistência. Isso não existe. E vai caminhando. E as coisas vão acontecendo. E nós, claro que nós não somos incrédulos, mas a gente vai se distraindo. A gente sabe que existe rato, sabe ou não sabe? Mas a gente vai se distraindo. Quando você vê, eu já achei um ratinho uma vez em casa, a Cátia vai lembrar disso. Pode falar isso, né? É feio falando. Já falei. Na nossa casa não. Na minha não. Na minha não. Na minha não foi. Um dia nós estávamos lá na minha sogra, lá na Moca lá e tal, e a gente foi para a cozinha e escutamos cui. Eu falei, não é possível. E a minha cachorra fez assim com a orelha. Na hora. Cui. Nunca nós imaginaríamos que aquilo estava acontecendo. Jamais. E abre a gaveta, nada. E abre a gaveta, nada. E abre a gaveta, nada. Quando a gente tirou as gavetas, meu amigo, tudo, a ração da cachorra, tudo ali, atrás ali, ruído, pano, xixi do rato lá no fundo, estava ali aquele negócio. Pegamos tudo, jogamos tudo no lixo. Tiramos tudo, arrancamos tudo, jogamos tudo no lixo. A gente não limpa a casa? Limpa. Se alguém disser assim, tem um rato na sua casa, fala, de jeito nenhum. O que é? Você está pensando o quê? Então tem. Observa, porque ele entra sorrateiramente e vai nos cantinhos que você menos vê, nos lugares que você menos mexe. O texto lá de Apocalipse diz que um dos nomes dele é serpente. Não se esqueça que a serpente esteve lá na criação. Quem já leu? Esteve onde? Lá na criação. A serpente esteve andando pela terra, observando Jó. Não é pouca coisa isso. E nós estamos distraídos com isso.
nenhum problema em te dizer isso. A maioria de nós estamos distraídos com isso. Você crê, claro que você crê, você lê a Bíblia, você sabe que é da existência, mas a gente está distraído, a gente vai se esquecendo. Porque, afinal de contas, na minha casa tem rato? De jeito nenhum, de forma alguma. Ele apareceu no ministério de Jesus. Olha só, ousado. Esse ser é bem ousado. Ele aparece aqui na teologia de Paulo. Paulo revela ele, Pedro revela ele, Tiago revela ele. Presta bem atenção nessa palavra. Eu não estou falando de possessão, porque nós crentes achamos que o diabo é aquele que se apodera, alguém que fica possesso. É verdade também, mas isso é um detalhe. Uma pessoa endemoniada com as mãozinhas para trás da possessa, isso é um detalhe, irmãos, uma vírgula diante disso aqui que eu estou falando. O diabo orbitou na criação, ele estava lá orbitando ali na criação, a serpente estava lá orbitando. Ele orbitou no ministério de Jó, por onde, diz o texto, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: ao Senhor. E disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele passeia pela Moca. Onde você mora? Qual é o nome do seu bairro? Água Rasa, né? Ele passeia lá pela Água Rasa. Não, lá é Água Rasa. Não vem, não. Ele passeia ali no centro de São Bernardo. Ele passeia por ali, ele está observando. E observa você, nos observando. E você está distraído. Nós estamos distraídos. A maioria dos crentes estão distraídos. Ele orbitou na criação, orbitou. E detalhe, presta bem atenção aqui. E ele orbita também no trabalho pastoral. Leia 1 Timóteo, capítulo 3. O texto diz assim: para que não caia, estou falando de pastorado ali, né? Para que não caia na condenação do diabo. E aí, o texto continua assim: para que não caia no laço do diabo. Texto pastoral. Ele orbita o trabalho pastoral. Ele orbita, ele olha, ele observa o que a pastorzada está fazendo. Não escapa ninguém, irmãos. Então, quando nós o ignoramos, quando nós não cremos, ou quando nós esquecemos, ele fica livre como um rato. Faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, o quanto quer. Então, essa serpente, ele é anticristo, anti-igreja, anti-reino, anti-você, anti-eu, anti-nós. Ele é contrário a nós. Ele é antagônico de tudo aquilo que Deus criou. Ele não pode com Deus, ele parte para cima da gente. E a gente não pode abrir a guarda. Então, nós temos toda essa materialidade bíblica, nós temos toda a confirmação de Jesus, nós temos a fala dos discípulos, mas eu queria aqui, dá para projetar, por favor, quem pode, não sei quem pode, Apocalipse 12, nós lemos o texto, e eu dei até a ênfase numa palavra. 12, 11, verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Onde está a manifestação, a revelação do diabo nesse texto? Fale alto. Onde ele está escondido? No O. Ele o... A Bíblia o revela num artigo definido o. Ele não está em todo o texto, ele está atrás de uma letra. Sacou? Eles, pois, o venceram. Como é que a gente vence? Ele não tem medo de você em nada. Nada que você faça. Do seu conhecimento bíblico, dos seus diplomas de teologia, dos seus dons, ele não tem medo de nada. Juntar essa pastorzada tudo aí, esses teólogos do mundo inteiro, juntar todos esses crentes, todas essas obras que nós fazemos, as almas que a gente ganha para Cristo, tudo que nós possuímos, tudo, juntar tudo, ele não tem medo de nada disso. Ele só teme uma coisa: o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. É onde ele está
ali, né? É aqui que ele está, nesse O, ele está revelado, mostrado, né? E onde mais ele se esconde? Eu preciso dizer isso para você. Eu sei que você fala assim, pô, pastor, vai ficar falando só disso. Eu preciso falar. Eu nunca falei. É a primeira vez que eu faço isso. Aliás, acho que vai ter um erro meu. Em quase 14 anos eu não dou uma ênfase. Estou consertando o estrago, então, que eu fiz nesses 14 anos. Estou falando agora com ênfase. Onde ele se esconde? Atrás das teologias estranhas. Você fala, eu vi um pregador na internet. Então, você tem certeza que você está ouvindo? De onde esse cara? Não sei. Qual é a formação dele? Não sei. E você está ouvindo? É uma bênção, pastor. Para os crentes tudo é bênção. É mesmo. Teologias estranhas. Eu afirmo categoricamente para você. Olha para mim, olhem para mim. Eu afirmo categoricamente a você. Cada 10 pessoas que está pregando na internet, salva-se 3. 6, 7 é lixo teológico. Submundo da religião. Ele habita, ele está incorporado no submundo da religião. E tem um monte de crente bebendo nisso. Eu disse 100%? Não. Tem homens de Deus, mas é minoria que está fazendo um trabalho sério ali e tal. Onde mais ele habita? Eu disse, nas teologias, nas heresias, no submundo da religião, nas narrativas. Nas narrativas. É aquilo, hoje em dia não tem quase guerra de arma. É guerra do quê? Você já escutou, ela fala bastante isso, né? É guerra de... Eu falo do Edmilson, é uma narrativa. E aí o que ele faz? Ele fala de mim. Aí eu publico isso que eu falei dele, essa mentira, ele publica lá. Então é uma guerra de narrativas. Quem é que está botando gás nisso? É Deus? Lógico que não. Ele está atrás dessas ações. Dessa nojeira política que foi esse país, um alfinetando o outro, um falando mal do outro, um envenenando o outro, e os crentes tudo batendo no outro, querendo matar o outro. Eu fico olhando e falo, meu Deus, o que é isso? Atrás das ideologias, das falas, daquilo que eu falo, daquilo que é dito, das ideias, atrás das letras, daquilo que você lê, atrás das guerras, atrás das ideologias, das boas intenções. Alguém disse também que um adágio bem popular, que de boas intenções o inferno está cheio. É um fato. Isso é uma verdade. De boas intenções, porque nós não fazemos a obra de Deus com boas intenções. Presta atenção nisso. Pastor, eu tenho muito boa intenção. Então, é direção de Deus. A obra de Deus é feita com direção. Não é boa intenção. Eu tenho muita boa intenção, sabe, pastor? Então, não vai dar certo isso. Não vai dar certo isso. Ele habita. Ele aparece também nas situações que nos parecem boas. Você fala, isso é muito bom para mim. Dá uma olhada, irmãos, olha um pouquinho mais. Vê quem está puxando a cordinha. Vê quem está se mostrando. Daquilo que nós falamos. Tem o dia que eu li esse texto, eu já preguei sobre ele, acho que umas 2 vezes, nesses 14 anos aqui, já preguei fora também. Tem uma fala, Mateus 16, 33, 23, não precisa projetar, que está ali Jesus falando com os discípulos, ele está conversando com os discípulos e tal, e aí Jesus está falando, olha, eu vou morrer, vou ressuscitar o 3º dia, e tal, e ele está explicando o plano da salvação. Ele está dizendo o quê? Olha, eu vim para isto, eu vou morrer, eu vou me entregar, eu vim para isto, esta é a vontade do Pai. O Pedro olha e fala assim, tem compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum vai te acontecer isso. E se Jesus escuta essa conversinha diabolizada? Mas não é uma boa intenção? Se eu estivesse lá, talvez um de nós, é mesmo, Senhor, o Senhor é um homem tão bom, o Senhor precisa ter um pouco mais de misericórdia do Senhor mesmo, o Senhor relaxa um pouco, o Senhor é muito estressado, não, o Senhor não, mas tem um pouco de compaixão de você, descansa um pouco, o Senhor é muito assim, sabe, muito salvador demais, o Senhor, não sei, o Senhor precisa relaxar um pouco. Né? O senhor precisa dar um time, um tempo, porque descansa, entendeu? Toma um remédio aí para o senhor dormir um pouco e tal, alguma coisa, de boa. Olha a fala, irmãos. Ele está dizendo assim, eu tenho que morrer, eu vim para isso. O Satanás usa a boca do Pedro e fala assim, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, eu estou aqui, eu vou te proteger, o senhor conta comigo. Eu não vou deixar ninguém pegar o senhor e eu vou morrer no teu lugar, se for o caso.
Aí Jesus olha bem para ele e fala: afasta-te de mim, Satanás. Mas que Jesus mal educado, gente. O Pedro está ali querendo ajudar, e como é que Jesus responde isso? Então, irmãos, o diabo habita nas nossas narrativas, das nossas falas, muitas vezes cheias de boas intenções, mas está fora do projeto divino. Fora do projeto divino. Parecia ser bom para Jesus ouvir Pedro. Ele se esconde atrás de muitas situações, né? Ficar camuflado é o seu grande objetivo. Ser desacreditado, esquecido, não percebido, é maravilhoso isso para ele. É bom que a gente pense que ele é só uma força, uma ausência do bem. É bom, ele quer isso mesmo, né? Que seja só um pensamento negativo e está tudo certo e tal, né? Eu quero encerrar aqui. O pastor diz que quando o pastor fala que vai encerrar, vai mais meia hora, né? É o que o pessoal diz, não é o meu caso, ok? Quando eu falo que eu estou encerrando é porque eu estou descendo no avião, né? Comecei a descer o avião, demora um pouco ainda, mais uma meia hora. Eu sei que você sabe de tudo isso. Eu sei que você sabe. Mas tem uma pergunta aqui que só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio. Você sabe, presta bem atenção nisso, você sabe quanto você custa? Ai, pastor, uma alma vale o mundo. Por favor, não seja evangélica desse jeito. Uma alma vale o mundo, com um versículo bíblico decorado, e muitas vezes nem tem profundidade do que está falando. Você sabe, de fato, o quanto você vale? Quanto você custa? Jesus olha para você, presta atenção nisso, Jesus olha para você e enxerga o seu real valor. A tal ponto que ele morreu por você. Ele olha para você e enxerga o seu real valor. Valor que nem você dá em você mesmo. Ah, eu não presto, pastor, eu sou nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus olha para mim e vê o real valor. E quando ele me vê, ele me enxerga como só ele pode enxergar. Aliás, não é só ele, eu vou explicar o porquê. Ele vê quem eu sou e morre por mim. Pelo amor de Deus, não esqueça isso. Não esqueçam isso. Jesus olha para você e vê o seu real valor e morre de amores por você e morre literalmente por você, para salvar você, e ressuscita para justificar você. Agora tem o contraponto disso. A serpente olha para você e enxerga o mesmo valor que Jesus enxerga. A diferença é que Jesus olha para você e se derrama de amores. E o diabo olha para você, vê o seu valor e quer desgraçar com a tua vida. E precisa acabar com esse infeliz. Porque ele sabe o seu valor. Tanto Jesus como o diabo olha para você e vê o seu real valor. A diferença é na atitude de um e de outro. E você fica lá, talvez, tadinho de mim, eu não presto e tal. Você pode cantar Quero, que valoriza a sua vida inteira, para sempre. Você não vai saber o seu real valor. Só Deus sabe. Mas você precisa ter consciência que o inimigo da tua alma sabe do seu real valor, por isso quer destruir você. Acabar com você. A serpente, o lobo, está aí. E eu só vim te lembrar disso, hoje. E talvez daqui a 14 anos eu volto com uma outra ênfase dessa, coisa que eu nunca fiz. Deus sacrifica o seu filho. É interessante nisso, né? O dia que eu comecei a pensar nisso, presta atenção, vem comigo aqui. Deus Pai. Lembra de Abraão? Quem lembra de Abraão? Que ia sacrificar o filho. Estão lembrados disso? Não. Vem um anjo e fala, não. Não precisa, eu já sei. Deus Pai.
executa Deus Filho, porque Ele sabe quanto você custa. Deus matou. Alguém tossiu, não tussa. Deus matou Deus, porque sabe o quanto você custa. Deus Pai sacrificou Deus Filho, porque sabe o quanto você custa. Leve isso a sério. Leve isto a sério, porque a sua alma é muito disputada e você talvez não prestou atenção nisso. Deus enviou o seu Filho para desfazer as obras do diabo. E agora eu vou encerrar mesmo. Projeta para mim 1 João 3, a parte B do versículo só. 1 João, carta de João. Eu gosto do João. O João é bem revelador, né? A parte B ele diz assim: por isso... verso 8, perdão. Verso 8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. Ele não é um pensamento negativo. Uma pequena emanação. Não. Ele é um ser caído. Ele é uma entidade maligna, que tem um certo poder, porque é assim que Jesus o trata, é assim que Jesus o revela, é assim que as Escrituras o revelam, e é com essa dosagem que nós temos que ler, nem mais e nem menos, sem exageros, mas não podemos negligenciar os seus ardis. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra bendita, gloriosa, santa, excelsa. Nos ajude a compreendermos as verdades bíblicas, Senhor, com cautela, com responsabilidade, com maturidade, porque sabemos que é fundamental nós olharmos para a Tua palavra e sabermos a verdade. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua palavra, reverenciamos a Tua palavra, Senhor, a Tua fala sobre esse assunto. Nos ajude a lidarmos com isso, Senhor. Sabemos que são situações difíceis, muitas vezes a gente não consegue perceber algumas coisas, mas nós rogamos para que o Senhor nos dê discernimento, Senhor, para compreendermos quem é que está do outro lado. Que seja assim, ó Deus, no nome bendito de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.